Olá, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso Partilha Entre Irmãos, a comunidade Bom Pastor, aqui da paróquia de Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima, chegando a você onde você estiver, no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil, mas onde você estiver, nós agora estamos unidos em nome do Senhor e a gente tem certeza de que Ele está no meio de nós. Seja bem-vindo à Partilha da Palavra. Laura Beatriz, estamos em dias muito legais. Muito especiais, Padre Antônio, uma semana assim que nos prepara para a grande festa daqui a pouco, né? Da festa de Pentecostes, uma semana tão especial. E, Padre Antônio, eu queria lembrar agora do lema do Papa Leão. Me ajuda aí, para não falar errado. Somos um em Cristo? No único Cristo somos um. No único Cristo somos um. Tem tudo a ver com que... Pois é, porque na verdade a gente está hoje chegando pertinho já do início da novena de Pentecostes, né? Aqui no Hemisfério Sul, a novena de Pentecostes é a ocasião também para a semana de oração pela unidade dos cristãos. Então, para nós, essas coisas estão muito juntas, próximas, né? E aqui na nossa comunidade, porque um dos chamados de Deus para nós é o chamado à unidade, em todas as suas dimensões, também com os irmãos de outras confissões cristãs. A gente valoriza muito essa novena de Pentecostes e a celebração da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Agora, com o Papa Leão, com esse tema bonito, a gente fica mais feliz ainda em poder, de alguma maneira, estar vivendo o que ele pôs no seu lema, que, na verdade, é uma frase de Santo Agostinho, fazendo um comentário a um dos salmos, né? Está traduzido em português pela Paulo, são 3 livros dessa grossura, os comentários de Santo Agostinho aos Salmos. Santo Agostinho, né? Uau. E ele, justamente num desses comentários, não vou lembrar agora que salmo, Santo Agostinho tem essa frase, né? Num único Cristo somos um. E o Papa quis que esse fosse o lema episcopal dele. E né? ele assumiu como lema do pontificado dele. Então, né? Isso significa que ele vai prezar 2 coisas que para nós cristãos andam juntas. Precisamos aprender a nos tornar um, mas nós nos tornamos um quanto mais nós somos um com Jesus Cristo. Uhum. Unidade não é alguma coisa que se faça a todo custo por algum tipo de expediente humano. Vamos fazer o nosso menor denominador comum e a nossa unidade vai ser isso. Não é assim que funciona. Ou então vamos nos juntar para, dominar o mundo. Isso também não é o caso, né? Ou, como no caso da construção da Torre de Babel, né? Vamos nos juntar para fazer o nosso nome conhecido, né? Em benefício próprio. Os homens também sabem se juntar por muita coisa que não presta, mas normalmente essa união, entre 1000 aspas, ela acaba se perdendo rápido e quando não, acaba se tornando animosidade. União, unidade profunda, verdadeira, consistente, fruto de transformação e que é capaz de transformar o mundo, é a unidade em Jesus. Ele é a fonte da unidade de toda a humanidade. Nele todos se encontram, né? Aquela música bonita dedicada à Nossa Senhora do Mensagem Brasil, né? Que os homens se encontrem no filho desta flor, né? Então, os homens só vão se encontrar verdadeiramente em toda a sua dignidade, né, reconhecida de maneira recíproca. Os homens só vão se encontrar em perdão, em reconciliação, quanto mais estiverem próximos de Jesus. Então, me parece que o lema do Papa, ele segura bem essas 2 pontas. Unidade não é uma palavra ideológica. Vamos fazer unidade a todo custo, mas algo que Jesus já nos trouxe e que certamente a gente pode viver de maneira mais plena. Mas a gente vive unidade de maneira mais plena, em primeiro lugar, quando a gente acolhe essa unidade como um dom que Jesus nos deu. E aí, um dom recebido tem que ser
vivido, tem que crescer. Unidade não é uma palavrinha que signifique um projeto humano por algum outro motivo. Vamos nos tornar um para. Não, isso daí não funciona. Então, o lema do Papa, que, como a gente já falou, é uma frase de Santo Agostinho, como tudo que vem de Santo Agostinho costuma ser bom, me parece que traz isso de uma maneira bem legal. Essas duas, vamos dizer assim, essas duas partes da equação. Unidade em Jesus. Nos encontramos, nos identificamos, nos tornamos um na medida em que damos atenção a Ele, em que aprendemos com Ele, em que nos aproximamos dele. Quanto mais perto a gente está de Jesus, mais a gente consegue estar perto um do outro. Porque no podcast passado, né, a gente partilhou sobre São João, mas está em São João, na última noite de Jesus, que ele faz aquela oração sacerdotal, é quando ele clama para que todos sejam um. É um clamor de Jesus, né, Padre Antônio? Sim. Para que todos sejam um. Ele clama isso ao Pai, né? O Novo Testamento diz, e eu acho isso bonito, Jesus veio, no Evangelho de São João, né? Eu vou errar, porque a minha cabeça está tão ruim, não, acho que é na primeira carta de São João. Jesus veio para reunir os filhos de Deus dispersos. Eu acho essa frase boa porque ela deixa muito claro qual foi o motivo da vinda dele. Os filhos de Deus estão dispersos. Cada um Ele veio para que eles se reencontrem. Então, me parece que para Jesus, esse reunir os filhos dispersos, esse congregar os filhos dispersos, é o motivo. Ele veio para ser ponte entre os filhos de Deus que estavam emuralhados uns distantes dos outros. Isso é um alvo da vida de Jesus, do sacrifício de Jesus. Os primeiros cristãos compreenderam isso de maneira cada vez mais clara e mais incisiva. São Paulo diz, né, o muro de separação foi derrubado por Jesus. E olha, Laura, o muro de separação não é uma linguagem figurada que ele usa do nada. No Templo de Jerusalém havia um muro mais alto um pouquinho do que a altura normal de um homem, que separava o lugar onde os judeus podiam entrar para adorar a Deus e o lugar até onde os gentios podiam entrar para adorar a Deus. Então, havia uma placa, se você passar daqui, você morre. Né? Então, estavam todos adorando o mesmo Deus, mas em compartimentos diferentes, com um muro que era alto bastante para que não precisassem um olhar para o outro. Gentios de um lado, judeus do outro. E São Paulo diz, esse muro, Jesus o fez cair. E agora todos juntos temos acesso a um só Deus. Isso é muito grande, cara. Jesus veio para que todos nós possamos ter acesso ao coração do Pai por meio dele. Mas de tal maneira que agora nós possamos ter acesso ao Pai juntos, não mais todos adorando a Deus, mas sem ter que olhar uns para os outros. Mas todos juntos, eu posso olhar à minha frente, olhar ao meu lado, e eu vou ver pessoas diferentes de mim, com origens diferentes de mim, com a maneira de pensar diferente de mim, mas todos em Jesus, sendo acolhidos diante dos olhos do Pai. Isso para o tempo em que Paulo escreveu era a coisa mais doida do mundo. Não havia isso. Né? Os povos tinham cada um a sua religião. Mesmo os judeus que adoravam o único Deus criador de todos, não sabiam como lidar com os outros, de tal maneira que os judeus se tornaram cada vez mais apartados dos outros povos. De modo especial, o profeta Isaías diz que a missão de Israel é iluminar as nações para que eles conheçam o Deus verdadeiro. Ao mesmo tempo que isso é real, e Israel sabe que é a missão dele, eles não sabem como fazer. Então, que eles venham, mas a gente não vai, não. E, de repente, Paulo diz, olha, chegou Jesus. Ele vai, ele chega onde você estiver. E ele faz de você que estava longe alguém que agora está perto. E todos somos um só corpo. Essas coisas foram
vou usar uma palavra que não é muito boa, revolucionárias. Porque os esquemas mentais de todo mundo tiveram que ser revistos por conta disso. Padre Antônio, então que bom que aqui, abaixo da linha do Equador, essa semana de oração pela unidade dos cristãos está junto, está dentro da novena de Pentecostes. Eu acho que ajuda bastante a caminhar junto, porque, né, a gente vai colocando, são tantos muros que a gente tem. E, Padre Antônio, eu fico pensando aqui, por que Santa Helena Guerra escreveu tantas cartas para o Papa Leão XIII? Olha, Leão XIII está na moda! A gente vai lendo, vai vendo quantas coisas, até eu não lembrava, assim, semana passada teve a aniversário do canonização, né, da Santa Teresinha, tem tudo a ver, foi ele, né, que deu o ok para... Então a gente tem que conhecer mais o Papa. Meu Deus, eu fico pensando na Santa Helena Guerra, por que o Espírito Santo foi tocando, afogueando o coração dela. A impressão que eu tenho, Padre Antônio, mesmo fazendo parte, pertencendo, vivendo na renovação carismática católica há mais de 40 anos, que o Espírito Santo continua sendo meio esquecido, assim, deixado de lado, né? Então, acho que 9 dias são poucos, é pouco tempo para a gente se abrir e viver, dá vontade de, sabe, de ver de novo aquele clamor da Santa Helena Guerra pedindo tantas vezes, né, para o Papa. A impressão que eu tenho é essa, né, que nesses 9 dias que a gente vai começar a viver, possa acontecer algo novo para que a gente possa se abrir para essa pessoa incrível, esplendorosa, e eu acho que ainda um pouco esquecida, que é o Espírito Santo. Né? Olha, Laura, Helena Guerra tem umas tiradas muito boas, que o meu medo é o pessoal perder as tiradas dela. Helena Guerra não pediu uma novena do Espírito Santo. Ela pediu que a igreja renovasse né, a prática da novena de Pentecostes. E aí, um detalhe que pode parecer sutil demais, eu não sei se eu vou conseguir me fazer entender, mas ela não queria apenas uma novena do Espírito Santo, ela queria uma novena de Pentecostes. Olha a mãozinha fazendo diferente. O Espírito Santo é Deus, mas eu posso admirá-lo como eu posso admirar Jesus. Eu tenho devoção ao Espírito Santo. Pentecostes é o Espírito Santo que vem a nós. Existe uma palavrinha em grego que em português significa abaixamento, que em grego se diz kenosis. Normalmente essa palavra é usada para falar do mistério da encarnação do Filho de Deus e do mistério da sua paixão. De modo especial, São Paulo deixa isso muito claro na carta aos Filipenses. Embora sendo de condição divina, Cristo Jesus não se apegou a ser igual em natureza a Deus Pai, mas humilhou-se e tornou-se obediente, assumiu a forma de escravo. Então, é o abaixamento do Filho de Deus que se faz homem e vai até a cruz. A gente pode dizer que Pentecostes e a kenosis é o abaixamento do Espírito Santo. Helena Guerra sabia que eu posso ter devoção ao Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade, é Deus, mas ainda assim não ter relacionamento com o Espírito Santo que vá além dessa admiração profunda que se deve a Deus, óbvio. Mas o que Deus deseja para nós a respeito do seu Espírito Santo é não só que ele seja adorado e glorificado, como a gente reza no credo, mas que ele venha e dirija as nossas vidas e inspire as nossas ações. O segredo da Helena Guerra está em que ela não promoveu só uma devoção ao Espírito Santo, mas a proposta de que nós precisamos ter uma vida no Espírito Santo. Vida de cristão, vida de aprendizes de Jesus, é vida de gente que está sendo moldada pelo Espírito Santo, ensinada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que torna audível ao nosso coração, ao nosso espírito, a voz de Jesus hoje.
não como uma voz vinda do passado, mas como uma voz que vem da eternidade e que entra na minha vida agora. É o Espírito Santo que traz essa voz, que faz essa voz ressoar dentro de mim. Então, Helena Guerra, ela dizia muito isso. Precisamos aprender a ser dóceis às inspirações do Espírito Santo. Precisamos clamar para que ele venha e renove a face da terra. Ela nunca falava do Espírito Santo como uma pessoa da Trindade estática. Fez o que tinha que fazer e ficou lá. E eu agora, de binóculo, olho para ele. Não, mas sempre o Espírito Santo que vem, que abaixa-se e que eu preciso acolher. Como em Pentecostes, também agora. Então, não é só uma devoção ao Espírito Santo, mas é essa proposta que é muito bíblica. Viva no Espírito. Ele seja o seu diretor, ele seja aquele que inspira as suas atitudes, ele seja o motor das suas ações, ele seja o selo que testifica aquilo que você faz, aquilo que você fala. É bem mais intenso, é bem mais profundo isso. Então, a novena de Pentecostes não é só a novena do Espírito Santo, mas é a novena do Espírito Santo que vem, que se abaixa para ser alma da igreja. Alma quer dizer aquilo que anima a igreja inteira e cada membro, cada um de nós. Isso significa relacionamento com o Espírito Santo, docilidade, percepção, obediência às inspirações dele. É muito mais intenso, é muito mais dinâmico. E a proposta da Helena Guerra a respeito do Espírito Santo era essa. Devoção ao Espírito Santo, zero problema. A igreja é cheia de santos que tiveram isso. E não, o que você fala, o Espírito Santo parece às vezes um pouco desconhecido. Talvez para alguns ele seja um conhecido que está sempre implícito, mas está lá. Porque Jesus só é vivo para nós quando nós somos tomados pelo seu Espírito Santo e apresentados a ele. Então, para muita gente, ele vamos dizer assim, conhecido, mas de maneira implícita, vamos dizer assim, né? É como uma luz que me permite ver Jesus, mas é a luz. Para outros, ele talvez seja um grande desconhecido. Não se percebe que é a presença dele, é a ação dele que permite que o evangelho seja algo vivo e real para nós, e não só uma utopia ou um discurso. E aí, de fato, se você perde essa descoberta, você perde tudo, né? É complicado, mas é porque eu acho que já houve tempos em que a gente deu mais... como é que eu posso dizer isso? Eu não sei como é que... Para não exagerar na dose, mas talvez mais destaque para a pessoa e a ação do Espírito Santo nas nossas falas, nas nossas músicas, na nossa catequese, até na nossa busca de oração. De um tempo para cá, eu acho que de fato a gente tem visto outras riquezas e perdeu essa que é muito mais essencial. Mas está presente em tudo isso e talvez a gente tenha que voltar mais explicitamente a ele de novo. Voltar para o cenáculo? Eu acho que isso é necessário. Porque o Espírito Santo é Deus, né, cara? Pois é. Tem uma frase do cardeal Cantalamessa que eu tenho lembrado muito dela, porque eu fecho os olhos, a gente viveu dias tão intensos, né, Padre Antônio, vendo, né, aquelas reuniões de congregações gerais e depois o conclave. E aí eu fiquei muito ver assim que a última palavra foi dele. Ele foi o pregador do Papa João Paulo II, de Bento XVI, de Francisco. Só agora, porque eu acho que ele tem quase 90 anos, né? Que ele mas bem que a gente estava assim com vontade. Mas ele tem uma frase que eu tenho lembrado muito dele, que está no livro Canto do Espírito. Olha, recomendo, maravilhoso. Então, essa frase, logo no primeiro capítulo, se eu não me engano, todas as coisas na igreja e no fiel cristão ou são vivenciadas na força do Espírito Santo ou são impotentes. Então, ele deixa assim, essa frase para mim,
ela me ajuda no meu exame de consciência, porque ou a minha vida de hoje foi vivida na força do Espírito, ou então fui eu que vivi ela me ajuda muito, ela amplia, não apenas para viver os 9 dias de Pentecostes, né, Padre Antônio, mas a cada dia. Tem um bispo ortodoxo grego que participou do Concílio Vaticano II como como delegado fraterno, né? Ah. Ele tem um texto, né, que eu acho maravilhoso. Achei na internet. Internet, Deus te abençoe. Deixa eu ver só se botaram o texto ou não. Tem um monte de coisa aqui que falaram em cima do texto dele, mas que não é o texto dele. Então ele fez uma é um que diz a igreja sem o Espírito Santo é uma organização. É muito bom aquilo. Maravilhoso! Todo mundo citando e ninguém botando o texto. Vou matar vocês. Mas o texto é maravilhoso, porque ele diz isso, né? Sem o Espírito Santo, a missão é propaganda. Sem o Espírito Santo, a igreja é uma instituição morta. Sem o Espírito Santo. Então ele faz isso uma série de vezes, mostrando que, de fato, sem o Espírito Santo, o Evangelho é uma teoria, é um discurso. O que faz com que o Evangelho seja algo real e vivo e vivido é a força do Espírito Santo habitando em corações humanos. Então, o Espírito Santo como diz São Tomás de Aquino, é a alma da igreja em todo o tempo. Ele nunca foi embora, né? Ele nunca desistiu da igreja, ele não, né? Mas talvez a consciência de que o Espírito Santo é a nossa principal necessidade todo o tempo, talvez isso tenha que ser volta e meia remexido. Aí Deus providencia momentos, né? Em alguns momentos ele levanta, como por exemplo a renovação carismática, o próprio Concílio Vaticano II lembrou muito a figura do Espírito Santo para dizer isso, né? Achei o texto. Sem o Espírito Santo, Deus é um ser distante. Cristo, um personagem do passado. O Evangelho, letra morta. A igreja, uma simples organização. A autoridade, dominação. A missão, propaganda. O culto, uma mera evocação. O agir cristão, uma moral de escravos. Mas com o Espírito Santo e no Espírito Santo, o universo é elevado e clama pelo reino de Deus. A presença do Cristo ressuscitado é reconhecida. O Evangelho é vida e poder. Igreja significa comunhão na Trindade. A autoridade é um serviço libertador. A missão, um Pentecostes. A liturgia é memorial e antecipação do mistério. E o agir humano é divinizado. Foi um patriarca oriental que morreu em 2012, mas que esteve no Vaticano II. Então, de fato, é isso. Sem que o Espírito Santo esteja trabalhando, todas essas realidades que têm que ser vivas, elas são apenas teorias, elas são apenas uma casca. Mas quando o Espírito Santo se move, trabalha, todas essas coisas ganham vida, né? E a gente precisa desse contínuo sustento do Espírito Santo para que a gente possa viver algo realmente vivo em nós, né? E aí, cara, a gente tem que lembrar disso, né? De modo especial na vida pessoal de cada fiel cristão, né? Deus não quer que eu tenha uma aparência de vida, né? Eu pareço ser uma pessoa viva, até faço coisas na igreja. Deus quer que eu tenha vida em plenitude, vida em abundância. E o seu Espírito Santo é quem realiza isso em mim, de tal maneira que as coisas que eu faço, elas não são algo que esconde o vazio dentro, mas elas são o fruto desse preenchimento interior que o Espírito Santo realiza em mim. Isso é a vida cristã, né? Jesus não nos chamou para sermos fazedores de coisas que, apesar de estarem vazios, estão fazendo coisas. Jesus nos chamou para sermos pessoas vivificadas
pelo Espírito Santo. E essa vida é tão generosa, é tão poderosa, que ela transborda e dá fruto. Não é o contrário, não é de outro jeito, né? Então, viver isso é Pentecostes, né? É Pentecostes. E, Padre Antônio, a gente deixa de lado assim, toda a ação do Espírito Santo nos seus dons, os dons infusos, os dons efusos, os frutos. Assim, um desejo muito grande da gente poder redescobrir, né, todos os dons, porque a gente às vezes limita, né, A, B, C. Não, mas o Espírito Santo tem dons infusos, dons efusos, frutos, como São Paulo fala, uma vida assim, numa outra dimensão. Está aqui desde o dia do batismo, desde aquele dia que eu recebi uma bebê naquela igreja, quando meus pais me levaram. Desde aquele dia eu recebi, pelas palavras que o padre que me batizou, Laura, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde aquele dia eu recebi essa pessoa maravilhosa e eu posso assim me esquecer de que ele tem uma vida nova para me dar, com dons, com frutos, hoje. Não para depois da manhã, hoje, aqui e agora, né? Exato. O Espírito Santo inoperante. Esse é o Espírito Santo desconhecido, esse é o Espírito Santo que, na verdade, é só uma ideia. O Espírito Santo é sempre Deus agindo hoje. E é Deus sendo conhecido por aquilo que ele faz, pelos frutos que ele produz na alma que o acolhe, pelos dons que ele concede para que nós sejamos membros que edificam a igreja. O Espírito Santo, ele nunca é conhecido, descoberto, admirado diretamente. Ele é sempre conhecido, descoberto, admirado por aquilo que ele realiza, por aquilo que ele faz. Quanto mais eu cultivo os dons do Espírito, quanto mais eu descubro os dons que ele me concedeu para o benefício dos meus irmãos e ponho isso a serviço, quanto mais eu colho os frutos da presença dele na minha vida, mais eu o conheço. Então, isso tem que ficar claro. O Espírito Santo é conhecido por aquilo que ele faz, pelas ações dele. Quanto mais eu me exponho a ele e permito que ele haja na minha vida, mais eu vou conhecê-lo do ponto de vista pessoal, subjetivo, como eu, Padre Antônio José. Quanto menos eu me exponho a ele, quanto menos eu me deixo conduzir por ele, mais ele se torna para mim uma incógnita. Afinal de contas, quem é esse Espírito Santo? Eu vou conhecê-lo vendo-o? Não, ele não assumiu um rosto humano como Jesus. Uhum. Eu o conheço pelas coisas que ele faz, por aquilo que ele produz em mim. Eu conheço quem ele é pelas obras dele em mim. Então, quanto mais eu me deixo moldar por ele, quanto mais eu colho os frutos dele, mais eu vou conhecê-lo. Portanto, é impossível conhecer o Espírito Santo realmente, senão nesse relacionamento em que a atividade dele, o trabalho dele está acontecendo na minha vida. Cristãos que não estão sendo moldados pelo Espírito Santo não serão capazes de conhecer o Espírito Santo. Isso é ponto, papum, né? Então, cristãos que apenas admiram Jesus, admiram o Espírito Santo, mas que não estão se deixando moldar e conduzir e corrigir por ele, não vão conhecer o Espírito Santo. Vai ser sempre um fantasma meio sem conteúdo. Padre Antônio, a palavra me ajuda a entender. Eu acho que foi o senhor que explicou que aquela palavra de São Paulo, enchei-vos do Espírito, né? Não do vinho, mas enchei-vos do Espírito. No original, seja enchido, que no português fica esquisito, mas no original em que a Efésios foi escrito, é daí que vem o segredo, porque não é, bom, eu vou me encher. Hoje eu participei de um retiro maravilhoso.
saí cheia do Espírito Santo. E aí amanhã eu quero ser cheia do Espírito Santo de novo, ser enchida de novo. Esse aí seja enchido a cada... constantemente do Espírito Santo. Seja preenchido constantemente pelo Espírito Santo. Essa coisa do ser cheio do Espírito Santo hoje, não ser amanhã, não ser... Padre Cantalamessa tem uma expressão que eu gosto muito, porque eu acho que ela explica bem isso. Ele diz assim, olha, todo cristão recebe o Espírito Santo no dia do seu batismo. O Espírito Santo não se dá a nós em pedaços, ele se dá inteiro. Mas como pode, então, esse tipo de expressão ser usado? Eu tenho o Espírito Santo ou não tenho? Eu sou cheio do Espírito Santo ou não sou? Que tipo de expressão estranha se todo cristão no batismo recebe o dom do Espírito Santo? Na crisma, recebe a plenitude dos dons do Espírito Santo. E o Padre Cantalamessa diz assim, a questão não é tanto se eu o tenho, a questão é se ele tem a mim. Amém. Uma pessoa constantemente cheia do Espírito Santo é uma pessoa a quem o Espírito Santo tem nas mãos constantemente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que está sendo constantemente conduzida pelo Espírito Santo. O contrário disso não é uma pessoa que não tem o Espírito Santo e ponto. Ou uma pessoa que é menos cheia, mas é uma pessoa que se dá menos a ele, é menos dirigida, é menos dócil, é menos conduzida por ele. Ou vai criando, ou vai, vamos dizer assim, tomando de volta espaços que deveriam ser continuamente preenchidos por ele. Eu posso ir tomando áreas da minha vida de volta para mim que deveriam ser dirigidas, conduzidas pelo Espírito Santo. Portanto, ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que eu tenho mais Espírito Santo do que outros, mas quer dizer que eu sou mais do Espírito Santo, ou eu me deixo dirigir mais pelo Espírito Santo a cada dia. Me parece que essa é uma comparação boa. Primeiro, porque eu não me comparo com o outro. Eu não sou mais ou menos cheio do Espírito Santo do que ele. Não. Eu hoje sou mais dócil, eu hoje me entrego mais à direção do Espírito Santo do que eu me entreguei ontem. Então, eu sou constantemente preenchido com o Espírito Santo. E não tem a ver com quantidades de Espírito Santo, mas tem a ver com a minha entrega a ele. Então, a grande questão para todo cristão, porque Paulo não escreveu esse trechinho da carta aos Efésios, enchei-vos continuamente do Espírito Santo, ele não escreveu para pagãos, ele escreveu para cristãos. Então, gente que era cheia do Espírito Santo. E por quem ele disse, olha, enchei-vos continuamente. É possível que algum chato tenha... Mas eu já sou cheio do Espírito Santo. E Paulo talvez tenha dito, pois encha-se mais, né? Porque, na verdade, a grande pergunta que a gente deve se fazer não é, será que eu tenho mais o Espírito Santo do que o outro? Será que... Não, a grande questão é, o Espírito Santo tem a mim hoje mais do que me tinha nas mãos ontem? Essa é a questão. Ser cheio do Espírito Santo constantemente, continuamente, é cada dia ser mais dele, mais dócil a ele, mais entregue às inspirações dele, mais obediente a ele. Então, é uma perguntinha que todo cristão pode se fazer. Antigamente tinha aquela coisa que carismático acha que tem mais o Espírito Santo do que os outros. O pessoal falava isso, né? E aí a resposta que a gente pode dar é essa. A grande pergunta e a grande resposta não são essas. A grande pergunta não se eu tenho mais Espírito Santo que os outros, mas se ele me tem mais hoje do que ontem. E a resposta que eu dou a isso é que vai ser decisiva para a minha vida. Padre Antônio, o senhor falando isso, eu me lembrei que no Catecismo da Igreja, na parte específica do Espírito Santo, o Catecismo diz que a oração mais poderosa, a melhor oração, é a oração que a própria Igreja ensina com uma palavrinha, vem Espírito Santo. Então, assim, é muito tocante, comovente saber que o Catecismo da Igreja dizendo que a melhor maneira, a maneira mais direta, é simplesmente falando, vem Espírito Santo. Aquela oração tradicional, né?
e dizendo as palavras mesmo, vem Espírito Santo. Então, assim, e é uma oração tão simples e tão pequena, né, Padre Antônio, e que às vezes a gente esquece e deixa de falar. Né? Sim. Helena Guerra dizia isso, né? Nada falta à alma que clama, vem Espírito Santo. Porque se você chama por ele com entrega de coração, com confiança, ele vem. E se você recebe o Espírito Santo, acolhe a plenitude do Espírito Santo, se deixa conduzir com docilidade mais pelo Espírito Santo, o que pode faltar a uma alma que se abriu para o próprio Deus? Nada. Com ele nos vem tudo. O que a Escritura diz a respeito de Cristo, a gente pode dizer a respeito do Espírito Santo também. Aquele que nos deu seu Filho Jesus, como não nos daria tudo com ele? Agora, trazendo isso para o Espírito Santo. Né? Se você recebe o dom do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, soprado por Cristo sobre os apóstolos, como você não vai receber com ele tudo aquilo que é necessário para a sua vida, para a sua salvação, para a sua eternidade? Portanto, quem tem o Espírito Santo tem tudo. Né? E essa oração, me parece que é uma oração eficaz porque é simples, né? Vem, é um convite, vem. A gente tem a tendência a complicar muito as nossas orações, achando que, né, quanto mais rebuscadas, melhor. Né? Quando, na verdade, não. O desejo é a alma da oração. O desejo que eu ponho na minha oração é a alma da minha oração. E se o meu desejo é simplesmente esse, Espírito Santo, vem. Esse é o desejo mais puro, esse é o desejo mais que ao mesmo tempo corresponde à nossa maior necessidade. Esse é o desejo que mais deve agradar o coração de Deus. Vem Espírito Santo, porque onde o Espírito Santo está, Jesus é glorificado. Ele nos ensina todas as coisas e por aí vai. Então, descomplicar a vida de oração, a vida espiritual, lembrar que o desejo que eu exponho a Deus na minha oração é a alma da oração, não são as palavras. Portanto, se a alma da minha oração é um desejo profundo, é uma necessidade profunda, é um reconhecimento profundo de que eu preciso, de que eu quero essa divina pessoa dirigindo, governando a minha vida, isso para Deus é quase que irrecusável, porque ele deseja também se dar a nós. Né? Lembrando daquela palavra de Jesus, né, no Evangelho de Lucas, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Quer dizer que o Espírito Santo é a coisa boa que o Pai do céu tem para dar para a gente. E Jesus comparou nessa passagem o Espírito Santo ao alimento, né? O pai não dá uma cobra se o filho pede pão, não dá uma serpente, se ele, né, um escorpião se ele pede um ovo. Olha, se um pai alimenta seu filho, que lhe pede, quanto mais o Pai do céu não alimentará os seus filhos com o seu Espírito Santo, se eles o pedirem. Né? Então, lembrar disso, né? Quando um pai dá de comer a um filho, o filho está se alimentando com o amor daquele pai. Né? No alimento que o pai põe na mesa para o filho, está o amor daquele pai, o cuidado daquele pai. Quando eu recebo o Espírito Santo, simplesmente porque eu supliquei, vem Espírito Santo, o Espírito Santo traz para mim o amor do coração do Pai, ao ponto da Bíblia dizer isso. Né? O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Porque assim como quando a gente é criança, uma das tarefas do nosso Pai é demonstrar o amor dele pondo comida na mesa, uma das tarefas do Pai Celestial é pôr comida na nossa alma. Uhum. E nessa passagem, Jesus compara o Espírito Santo a esse alimento. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você o escuta, o obedece, você está recebendo, você está sendo alimentado pelo amor do Pai. Isso é maravilhoso, né? Padre Antônio, os apóstolos ficaram... É tão bonito isso, 9 dias, né, em oração com Nossa Senhora, ainda depois daqueles 40 dias incríveis em que eles
viram Jesus, eles passaram 9 dias em oração e a igreja traz isso, né, para nós também fazermos essa novena junto com os apóstolos, junto com Nossa Senhora, para clamarmos e esperarmos aquela mesma festa, aquela mesma efusão, né? Aquele mesmo esplendor, aquele mesmo vento impetuoso, né? Aquele mesmo amor, aquele mesmo fogo se derramando em nós. E é isso que a gente vai viver daqui a 2 dias, né, Padre Antônio? Esse é um dos segredos da maneira como Deus decidiu fazer as coisas. Se a gente der uma olhadinha no Antigo Testamento, no Novo Testamento, fica claro que era propósito de Deus derramar o seu Espírito Santo sobre os corações, sobre os cantos da terra. Jesus disse aos apóstolos antes da sua ascensão: vocês vão receber a promessa do Pai, vocês serão batizados no Espírito Santo. Então, havia o desejo de Deus, havia uma promessa, portanto, que não voltaria atrás. Mas Deus decidiu que o Espírito Santo seria concedido após dias de oração. Então, apesar de haver a promessa, o desejo do Pai, tudo, isso fazer parte irrenunciável dos planos de Deus, foi decisão de Deus que o Espírito Santo se derramasse como resposta à oração daqueles homens. Me parece que esse modo como Deus decidiu agir em Pentecostes é o modo como ele age constantemente. Então, Deus deseja que toda a terra seja inundada do Espírito Santo. Deus deseja que o seu Espírito Santo seja dado sem medida a todo o coração humano. É propósito de Deus renovar a face da terra pelo seu Espírito Santo. Mas ele decidiu que o Espírito Santo vem como resposta à oração, ao clamor dos seus fiéis, da sua igreja. Então, pensar a novena de Pentecostes desse jeito, eu acho que é muito legal. Vai vir o dia de Pentecostes, eu não sei que dia vai ser, dia 10 ou não sei, 9, né? Vai ser dia de Pentecostes. A igreja vai celebrar a liturgia de Pentecostes. E quando a igreja celebra uma festa na liturgia, ela atualiza, ela atua aquilo que é celebrado. Então, como em Pentecostes, revolverá o coração dos fiéis, revolverá o coração da igreja, o Espírito Santo. Mas Deus decidiu que todo esse agir seja precedido, seja preparado, fruto, né? seja bem colhido por oração. Né? Eu cresci ouvindo que uma boa festa exige uma boa preparação. Né? Então, Deus decidiu assim. Portanto, que a gente viva isso. Que essa novena de Pentecostes, que começa sexta-feira agora, seja, de fato, o nosso semear Pentecostes. Né? O nosso preparar o coração para colher os frutos de Pentecostes. Senão, mais uma vez a festa é celebrada, mais uma vez Deus traz para o nosso agora, o hoje, né, dele, que é sempre cheio do Espírito Santo, mas a gente pessoalmente não colhe. Mais uma vez eu vou para a igreja, volto. Não, eu quero voltar trazendo feixes. Aliás, a festa de Pentecostes no Antigo Testamento, né? Já era uma festa também para celebrar colheitas. Então, para que eu possa colher, preparo tudo, semeio tudo, né, adubo tudo, irrigo tudo com oração. Foi assim há 2000 anos atrás. Deus deseja que seja assim agora para mim e para você, que não estávamos lá, mas que somos tão necessitados do Espírito Santo quanto. Então, que a gente possa viver essa novena de Pentecostes de um jeito muito especial. Amém. É uma semeadura, é uma oportunidade para cultivar, colher no momento certo aquilo que Deus deseja nos dar, um novo, um mais profundo, um mais intenso relacionamento com a terceira pessoa da Trindade. Então, vamos aproveitar isso, não vamos deixar passar, não. Não. E aí, hoje em dia, muitas paróquias fazem, mas eu queria pedir para o senhor convidar os irmãos. A gente começa nessa sexta-feira, Isso. Né? Aqui na nossa comunidade, a gente tem um elemento legal, que a gente, de fato, celebra a semana de oração
pela unidade dos cristãos, junto com a novena. Então, dia 30, sexta-feira, a gente começa. A gente vai começar, vai ter a vigília, porque é a última sexta-feira do mês, né? Mas a gente começa a vigília com um momento de oração acolhendo um irmão de outra comunidade cristã. Vai ser o pastor José Roberto, da Igreja Presbiteriana Unida. Então, eu vou estar junto com ele aqui na comunidade, aqui na igreja. A gente vai ter um momento de oração, depois de partilha da manhã, né? palavra. E aí depois segue a vigília, como sempre. E aí, no sábado e no domingo, vamos ter online. Online, porque é difícil, tanto para pastor como para padre. Exato. Né? Então, no fim de semana, no nosso perfil do gente Instagram, a gente vai ter à noite um padre e um pastor compartilhando experiências, a palavra, pelo Instagram da comunidade. É isso, Geraldo? Pelo Instagram ou pelo Facebook? Instagram, né? @com bom pastor. Isso. Aí depois, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente volta a ter presencial aqui na comunidade. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estou aqui de novo com o pastor Bené, e nos outros dias é um padre e um pastor, um padre e um pastor. Até sexta. Até sexta. Na vigília de Pentecoste, no sábado anterior à festa de Pentecoste, aí a gente tem aqui na igreja de Nossa Senhora de Copacabana a visita de Dom Orani, que faz um encerramento da novena de Pentecoste e da semana de oração pela unidade dos cristãos, com diversos pastores. É uma experiência muito bonita, né? Então fica aí o convite às 8 da noite, não é isso? Isso. Fica o convite para quem desejar e puder estar com a gente. Outro sábado. Exato, né? Agora, eu sei, Laura, que a experiência de muitas pessoas não é boa nessa convivência, às vezes em família e tal. Não é o meu caso, a minha experiência geralmente é boa, mas eu sei que há muitas experiências de convivência difícil, em casa, no trabalho, desrespeito e tal. Okay. Mas isso pode causar no coração de algumas pessoas uma resistência. Não, sempre dá errado isso. Não tem respeito. Não, venham para ver que é possível uma convivência mais respeitosa, de ajuda mútua, de aprendizado mútuo, né? Como foi no Concílio Vaticano II, que o senhor lembrou daquele... Exato, do bispo ortodoxo. Que né? não era católico, que estava lá. Sim, então, eu sei que há muitas diferenças e que às vezes as nossas diferenças, elas são usadas para criar mais animosidade. Mas a gente acredita aqui que não funciona desse jeito e que a gente pode, em momentos diferentes, trabalhar coisas diferentes de maneiras produtivas, positivas, até as nossas diferenças. Vamos lembrar o Papa Leão, que nos chama para construir pontes. Pois né? Né? Então, eu acho que mesmo para quem tem experiências dolorosas, negativas, talvez até para experimentar outra coisa que possa fazer um contraponto a isso. Na fé. Quem sabe fica um convite aí para estar junto com a gente e quem sabe até propor para outras pessoas, olha, a gente pode fazer coisa melhor junto do que brigar. Então, depois de amanhã, começa, na vigília, que começa às 9, mas vai ser aberta pelo primeiro dia da novena, o senhor com o pastor Zé Roberto da Igreja Presbiteriana, é isso? Isso. E aí continua até o sábado anterior a Pentecostes, com o culto ecumênico que é presidido aí por Dom Orani. Então a gente convida todos os irmãos e convidamos você a convidar outros irmãos. Acho que é uma experiência boa. A gente está num mundo em que está todo mundo tão ressabiado um com o outro e na defensiva. Não, nós somos diferentes, é óbvio. Sabemos das diferenças, mas nós cremos num só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos num só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, que morreu pela nossa salvação, que ressuscitou, está vivo, que derrama o Espírito Santo sobre aqueles que nele creem. Nós cremos em tudo isso, isso é real. E é possível que muitos de nós ao redor do mundo hoje estejam dando a vida por essa única e mesma fé. Tanto católicos quanto cristãos não católicos, nesse momento estão sendo martirizados, mortos em vários lugares do mundo por Jesus, porque os outros olham para católicos e evangélicos e dizem são cristãos e então investem contra a nossa vida. Então a gente tem que honrar isso de alguma maneira também. Então vamos aproveitar a chance, tá bom?
Gente, vamos ficando por aqui, senão o pessoal foge e a gente fica aqui conversando. Mas olha, gostou da partilha? Compartilha, comenta, curte. Não gostou? Faz qualquer coisa, mas mexe aí. Porque qualquer coisa que façam ali mostra lá no computador que a gente está tendo mais gente interessada nesses assuntos, nessas conversas e vai chegando mais longe. Então fica aí o nosso pedido para você ajudar a gente, tá bom? Gente, um abração, Deus abençoe. Laura, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Se Deus quiser, até sexta. Isso aí, vamos nós. Tchau, tchau, gente.